Bom, vamos falar sobre alergia à proteína do leite de vaca, que atinge cerca de 5% dos bebês e crianças menores de 3 anos. Então é preciso estar atento aos sintomas e buscar tratamento. Eu começo conversando com a pediatra, especialista em alergia e imunológica, a Aline Camporês. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada pelo convite. Bom, o que é essa alergia? A criança já nasce com essa predisposição? Isso, existem os fatores de risco, que são o principal fator de risco é a história familiar, dos pais, principalmente com alergia, com atopia. E a sensibilização vem por meio das vias da pele, contato da pele e contato de ingestão, alguns alimentos via inalatória, do leite de vaca, cutâneo e ingestão. A partir de que idade essa criança vai apresentar os sintomas? Isso, a partir do primeiro mês de vida ele já pode começar a apresentar os sintomas e eles se diferem em 3 tipos de alergia. A tipo imediata, que ocorre minutos a horas após a exposição ao leite de vaca. Então ela pode se manifestar com inchaço, manchas na pele, falta de ar, respiração com congestão nasal, coceira no nariz. A tipo não imediata, que ocorre mais de 24 horas depois da exposição ao leite, que é a enterocolite, ou a proctocolite, pode dar sangramento nas fezes, muco, vômitos e a longo prazo déficit ponderostatural, que a criança pode ficar com baixa estatura, E o mecanismo misto, que é por dermatite atópica e de contato. A criança pode ter a pele sequinha com um aspecto de... pode ser descamativo, avermelhado. E esses sintomas vão aparecer até que idade? Elas podem começar a partir do primeiro mês de vida e essa alergia ela pode se estender, a maior parte dela se resolve até os 4 anos, a maioria das crianças até os 2 anos de idade. Então, depois de diagnosticado, fazendo um tratamento e tudo, quer dizer, após os 4 anos, ela está livre dessa alergia e pode ter uma vida normal. Isso, a maior parte das crianças, sim. Agora, esse bebê hoje, preconiza-se a questão do aleitamento materno até os 2 anos de idade. Muitas mães conseguem amamentar até os 6 meses. Quer dizer, essa mãe que ingere esse leite de vaca, essa criança só tem um aleitamento materno. Isso vai aparecer, quer dizer, então essa mãe tem que estar muito atenta sobre essa alimentação dela? Exatamente. Inclusive, os sintomas podem acontecer por meio do aleitamento materno exclusivo. A mãe ingere o alimento, o leite e derivados, e a criança manifesta os sintomas. Foi o caso da Graziele? Isso. Aconteceu isso? Foi com 2 meses, que o seu filho... Não, eu percebi já no início que ele tinha alguma coisa diferente. Ele tinha muito refluxo, mamava, horas depois ele já vomitava, muita cólica, muita dor, chorava muito irritado, dificuldade para dormir, são todos sintomas. E aí, mais ou menos com 2 meses, eu cheguei nesse diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. E ele só mamava no peito, então era do que eu ingeria que era ele que reagia. Você ingeria que tinha reação. Isso. E aí eu tive que começar a fazer a dieta. Bom, a Graziele faz parte desse grupo de mães, ela vai contar um pouquinho mais sobre essa história. Eu vou depois voltar falando sobre tratamento, tá, doutora Aline? Porque antes eu tenho que falar, você que está em casa pode mandar a sua pergunta pelo telefone ou pela internet, fique à vontade para participar. Bom, agora eu vou continuar falando sobre alergia à proteína do leite de vaca. Eu estou aqui recebendo a pediatra especialista em alergia e imunológica, Aline Camporês. Muito obrigada pela sua presença. A Graziele Spott, que é jornalista e mãe e faz parte de um grupo. Quando é que vocês criaram esse grupo no Facebook? Olha só, na verdade, esse grupo já existia e assim que eu tive o diagnóstico, eu pesquisei, entrei nesse grupo, assim como em outros. E num dado momento, a administradora desse grupo, ela, não sei porquê, ela não queria mais e ela procurou uma pessoa para passar. E aí aconteceu que fui eu. E isso tem, assim, já tem uns 8 meses. Na época o grupo tinha 1.000 e poucas pessoas, hoje a gente já está com quase 5.000. Porque quando a gente fala sobre um grupo, quer dizer, a gente não imagina, o que muda na rotina de vocês, o que muda na rotina dessas famílias e a importância desse apoio e dessa troca. O que foi mais difícil mudar na sua rotina? Eu acho que a questão dos hábitos alimentares e dos cuidados. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente acha assim,
não é bom, não é fácil, mas a gente vai tirar o leite, os derivados e acabou. Mas não é só isso. Tem uma série de outros fatores. Uma das coisas mais difíceis é a questão dos traços, que a gente fala, que é qualquer local que o leite tenha passado, por exemplo, não adianta lavar, que essa proteína não vai sair. Então, não adianta eu amamentando, no caso, chegar no restaurante e falar assim, essa comida aqui, ela não tem leite, eu posso comer. Eu não posso comer. Porque eu não sei se, de repente, aquela colher que ele mexeu uma coisa, que tenha leite, ele está mexendo a outra. E a reação era imediata no seu filho? Do meu, não. Tá. Do meu filho, ela demora horas a dias. Porque que a gente fala que ele é não mediado, no caso, demora um pouco a reação dele. E eu fico pensando, por exemplo, as mães irem como você falou, você vai a um restaurante, mas vai à festa infantil, você tem que estar vigiando o tempo inteiro sobre que comida ele vai. Isso emocionalmente cansa muito também, muito difícil, né? É muito difícil. A gente fala que não é só cortar o alimento, tem todos esses cuidados e assim, como ainda não é muito divulgado, as pessoas não entendem, acham que a gente é exagerada, neurótica, que não pode encostar, que não pode, mas não pode mesmo. Porque as reações, a partir do momento que tem uma reação, ela pode demorar depois um mês para sumir. Então, assim, a gente fica em casa com a criança sofrendo. A pessoa tá lá no aniversário que deu aquele pouquinho, que acha só um pouquinho, mas faz total diferença. Na alergia não tem essa questão de quantidade. É o mínimo contato, a criança já vai reagir. Então, assim, pensando nisso, inclusive, eu fiz o aniversário do meu filho de 1 ano totalmente sem leite. Hoje a maioria está fazendo isso, até porque os convidados, quando você faz só com crianças, né, e tudo mais, se preocupam com isso, né? Então, quer dizer, já tem essa preocupação dos convidados, né? Eu vou pedir só o seguinte, Saulo, você levou meu tablet e você traz ele de volta, que tem uma pergunta, por favor, para a doutora Aline, que é uma mãe que mandou, que eu quero falar sobre o seguinte, sobre tratamento, né? Como é que funciona esse tratamento? Mas antes, deixa eu passar essa pergunta, que até é bem interessante e curiosa também. Deixa eu pegar aqui, que é a Adriana Silva. E ela pergunta o seguinte, toda vez que a filha dela toma leite, a garganta fica inflamada. Pergunta se isso pode ser um sintoma da alergia. Adriana Silvana, de Itacibá. Certo, Adriana. No caso do seu filho, dependendo da idade, isso pode ser levado pela alergia no sentido dela ter sido uma exacerbação da rinite, né? Então, ela pode exacerbar, evoluir com uma infecção né, essa secreção e gerar a amidalite, sim. Mas isso deve ser levado ao médico para fazer o diagnóstico diferencial, com refluxo e outras doenças. Tá. Dalva Barbosa, do bairro Nelson Ramos. O filho dela tem 6 anos, já tem os sintomas da alergia. Pergunta qual exame que deve ser feito, que especialista ela deve procurar. Certo. Sempre a triagem vem geralmente do pediatra, mas ao saber da alergia, de preferência o alergista imunologista, nas reações imediatas, que ocorrem horas depois do contato, ou o gastroenterologista, quando a reação ocorre dias após o contato com o alérgico. A Áurea de Laranjeiras, a alergia pode acabar sem tratamento? Pode acabar sem tratamento, mas é mais recomendável para a criança sofrer menos e para a qualidade de vida dessa criança, até por causa das sequelas que isso pode gerar, ela ser acompanhada desde o mais rápido possível, desde o mais breve possível, como a Grazi falou. Para amenizar esse sofrimento, isso, né? Que isso também é importante. Pode até não ter esse tratamento, mas o sofrimento é muito grande, você ameniza, né, essa dor dessa criança. Bom, a Ana Costa, do bairro Santo Antônio, quem tem alergia à proteína do leite de vaca, pode tomar a vacina do sarampo? Sarampo, caucho e rubéola, que está sendo do Ministério da Saúde, que lançou a campanha há 20 dias, se eu não me engano, foi suspensa há 1 semana pela fração proteica do leite dentro do frasco da vacina. Então, a princípio, a vacina do Ministério da Saúde está proibida, contraindicada para todos os pacientes com alergia a leite de vaca. Então é importante. E é importante a pessoa observar antes até de levar, porque às vezes não teve conhecimento. Não, é né? muito E depois, importante. após a tomar a vacina, tem consequências sérias, né? Eu já soube de alguns casos. Eu
logo Antes antes de divulgarem, logo no primeiro dia. Que você não sabia que tinha... Ninguém sabia, Ninguém sabia. nem eles mesmos. Nem o Ministério da Saúde. Não sabia que esse laboratório fabricava com a proteína, não é isso? Foi. E assim, E aí você levou, ele levei, tomou? graças a Deus, meu filho não teve reação, porque ele não reage à proteína de forma hidrolisada, que é mais quebrada, igual tá lá. Mas a gente conhece casos de crianças que tiveram até choque anafilático, foram para UTI, então assim, bem complicado foi essa questão. Só para a gente poder encerrar, como é que funciona esse tratamento? Certo. De acordo com a alergia da pessoa. Quando a alergia é imediata, tipo essa da anafilaxia que o paciente teve, chama-se dessensibilização ao leite de vaca. Tem que ser feito num ambiente específico, num CTI, né, num ambiente com monitorização hemodinâmica e vai dando doses progressivamente aumentadas do leite. E na não já imediata, na tardia, como é o caso dos filhos da Grazi, a gente vai introduzindo de forma hierárquica as fórmulas até chegarem aos traços, depois ao leite mesmo. Olha, tem muitas perguntas. Vou ficar com um convite para você. Você volta, Aline? Volta. E Grazi, deixa o contato. Como as pessoas acham um grupo no Facebook? Então, tem um grupo que é... Vou até mostrar minha camisa, tá? Isso, tem um grupo que é um grupo fechado, que é o meu filho tem a PLV. E a gente criou anteontem essa fanpage, que é Vida com Alergia. Porque muita gente pedindo, não achava o grupo, porque era fechado, e agora todo mundo vai poder ter acesso, tirar as dúvidas, conversar, trocar ideia lá e convido todo mundo para curtir a ter página. uma vida com mais qualidade. Uma vida né? com mais qualidade, com certeza. Obrigada por ter vindo, Eu parabéns que pelo agradeço. grupo, né? Obrigada, doutora Aline. Obrigada. Mas você volta, né? Porque Volto. ficaram perguntas sem resposta que eu não consigo por causa do tempo.